Fala pessoal, Leonardo, carteira de motorista hoje. Hoje vamos analisar aí uma situação bem complicada, hein? Vou botar aqui para vocês. Ó, policiais atiram em carro. Não é isso aqui. Aí. Pai consegue imagens inéditas de perseguição que terminou com a morte trágica do filho. É isso aqui, tá? Quando a gente comenta, inclusive eu comento isso em aula com os meus alunos, pessoas utilizam os veículos como arma. Tá, vamos ver agora. Atenção, tem novidade. Obrigado, nada. Daqui a pouco tem mais nada comigo aqui. Tem novidade no caso do atropelamento que matou o motociclista Maicon Vinícius Assis Valome, de 20 anos, na Grande Curitiba. Vocês viram o carro pulando o quebra-molas? Olhem, vou botar até em velocidade, baixar a velocidade aqui. Vou tirar o som. Saem as 4 rodas do chão do veículo. O cara está perseguindo o motociclista. Play aqui, vamos deixar em velocidade normal. Valome, de 20 anos, na Grande Curitiba. O professor de matemática perseguiu a vítima, ele acaba... O professor de matemática, atenção, perseguição, nós temos imagens hoje, para mostrar para você, são inéditas, tá? São imagens inéditas, exclusivas, que você está vendo agora da perseguição, de toda a perseguição até o término dessa história lamentável, terminou no atropelamento e não. O cara fica na contramão ali. A morte do jovem. Olha lá, aqui passa o motociclista. Agora o detalhe é o seguinte, e olha o professor tá indo aqui, ó. Olha lá. Acabou de ser preso, é isso, Thiago Silva? O Thiago tem informação, tem Esse foi na contramão, cara. É isso, Jasso. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando aqui o balanço. Ali foi o momento da colisão, ó, que ele perseguiu, ó, o motociclista. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. Nós estamos na delegacia de Campo Largo, aqui na região metropolitana de... Deixa eu pular essa parte aqui porque... Bom, vamos deixar ele explicar para ver, né? Curitiba. Vai ficar bem Foi claro. registrado no dia 14. O Michael Valome, ele tinha 20 anos, trabalhava... 20 anos! Ele estava retornando para a residência quando ele foi vítima de um acidente de trânsito. Ele foi atropelado. E, infelizmente, o professor, o Adonis, professor de matemática, conhecido... Olha o que ele vai dizer, ó. Ele utilizou, viu, Jasso, o carro como uma arma. Vamos retornar. Ele utilizou o carro como uma arma. Infelizmente, o professor, o Adonis, professor de matemática, conhecido aqui em Campo Largo, ele utilizou, viu, Jasso, o carro como uma arma. Nessas imagens, inclusive, que a gente tem no dia, é possível observar que o professor, ele joga o carro na direção da moto, onde estava o Michael. O Michael cai, ele dá uma ré e ele atropela o Michael várias vezes. Ele chegou a ser conduzido no dia do acidente aqui para a delegacia de Campo Largo. Ele passou a noite na delegacia e ganhou o direito de responder no processo em liberdade. O delegado responsável pela investigação pediu a prisão desse professor, e esse professor é exclusivo, viu, Jasso? Nós temos as imagens. Ó, agora ali, ó. Olha lá. Acaba de ser preso. Ele chegou aqui por volta das 11h47. Ele acabou de entrar aqui, nós temos as imagens dele sendo conduzido aqui para dentro da delegacia. E mais, ô Jasso, nós temos imagens exclusivas. Ó, ele sai do veículo. Que mostram a perseguição. E mais, segundo o pai, conversei com o seu Joel, o pai do Michael, esse professor, no dia, pelas imagens que a gente tem, pelas imagens exclusivas que foram entregues há pouco aqui na delegacia, esse professor, ele saiu com a intenção, a família acredita nisso, que ele saiu com a intenção de matar alguém e que ele teria confundido o filho dele, porque momentos antes
do acidente fatal aqui em Campo Largo, esse professor, ele teria perseguido um motociclista. A família acredita que o motociclista conseguiu escapar e que ele confundiu a moto que era pilotada pelo Michael Vinícius Valomi no dia em que aconteceu essa infelicidade para a família Valomi aqui de Balsa Nova, a família que mora na região metropolitana de Curitiba. Nós temos as imagens aí que mostram, né, o fato que aconteceu aqui na cidade. Jason. Bom, pelo que deu para ver ali, a questão do que o repórter se refere à utilização do veículo como arma, isso aí é uma coisa que eu bato nessa tecla desde que eu dou aula teórica, desde que eu comecei em 2016 na aula teórica. Na aula prática eu já comentava com os alunos sobre isso, tá? Só que se tu parar para pensar, qualquer coisa tu pode transformar em arma. Eu pego aqui um vidro de perfume, tem um filme com Richard Gere que ele mata outro com um snow globe, que é uma decoração. Então, assim, a arma, a pessoa que está manuseando o objeto, né? E nesse caso aí, um automóvel, é óbvio que depois ela não vai. Eu já vi eu já tive mais informações sobre esse acidente. Primeiro, não vão falar aí nesse vídeo, tá? Então eu nem vou colocar mais, só vou dar aqui a análise, então, certo? Vamos analisar a situação, então. Primeiro, as informações que tem é que um motociclista quebrou o retrovisor, espelho retrovisor do veículo do professor. Existe uma premissa, né, de que para toda ação existe uma reação, né? Para toda ação existe uma reação. Eu já ouvi que uma pessoa inteligente ela não reage, mas o padrão é ter a reação, né? Então, esse professor então não foi inteligente e reagiu, né? Embora a questão referente a essa premissa de que para toda ação existe uma reação, a gente se encaixe, né? Mesmo como seres racionais, né? Que a princípio essa ação gera reação a nível de física, né? Em relação aos atos que a gente pode cometer e que vai ter uma reação por parte da natureza. Então, como ser humano, também existe essa questão da ação e reação, só que aí entra o racional, deixar o emocional um pouco de lado para tentar não reagir. Só que, né, aí entram vários fatores que não tem como ficar, não tem como saber, né, o que fez com que essa pessoa, quando eles comentam ali, quando eles comentam ali que existiu uma situação que o cara saiu para pegar alguém, não quer dizer que tenha sido saiu de casa para fazer isso. Ou existe uma situação que prévia em que ele saiu para isso, para procurar alguém, ou que porque deu a entender ali quando o repórter fala, né, que ele saiu de casa para isso, como se fosse assim, ele, hoje eu vou sair e vou fazer mal para alguém. Olha, cara, parece que adivinho quando eu começo a gravar, cara.
Continuando aqui então. A análise, agora, vou analisar a situação baseado em comportamento humano, perfil de quando a pessoa assume o volante de um veículo, certo? E aí existe uma situação importantíssima que é nós, seres humanos, desde a infância a gente já desafia a lei. E qual lei que a gente desafia quando criança? A autoridade dos pais. Então a gente cresce, a gente consegue ter a nossa autonomia, a gente fica adulto e sai da mira do pai e mãe, não que não tenha cuidado mais contigo, mas aquela questão de tu fazer as coisas e eles estarem, né, te cuidando para ver se tu vai fazer a coisa certa ou não, e isso depois, mesmo o Estado não tendo a tua tutela, passa a ser responsabilidade dele, mais ou menos, tá? Então tu tem o município, o Estado e o país te monitorando para te não fazer porcaria e eles terem que arcar com as consequências, né? Então o que acontece? Existe a fiscalização. A fiscalização, a princípio, é para organizar o trânsito. Devido ao nosso comportamento no trânsito é que existem as multas, tá? Obviamente que tem situações aí no Brasil que são diferenciadas, e aí eu deixo a critério dos comentários de vocês aqui no vídeo, porque eu não tenho como saber, né? Cada região é uma situação, tem as suas peculiaridades. E nesse caso aqui, tá na cara que os resquícios de 2020 até agora ainda não terminaram. As pessoas ainda estão com os nervos à flor da pele. Tem pessoas que perderam emprego. Tem pessoas que tiveram que mudar de ramo por causa disso, né? Que aconteceu de 2020 para cá, né? Que estamos fora hoje, mas sempre com receio, né, de que possa voltar algum outro tipo. Então, assim, ó, as pessoas não estão tendo mais tolerância, certo? Aquela empatia que se espera no trânsito, aquela gentileza, já não tinha, então piorou mais. A ação vai ter reação sempre. Dificilmente, eu como trabalho com isso, eu tenho as minhas a minha forma de lidar com o trânsito, né? Eu tenho que saber lidar com o trânsito porque eu trabalho com isso. Eu não posso ser hipócrita em falar uma coisa e fazer outra ali na rua. Então eu sempre falo para os meus alunos: se tu me vê fazendo alguma coisa errada, me para e chama a minha atenção, tá? Porque eu tenho que dar o exemplo, tá? Então, assim, ó, eu faço a minha parte, tá? Eu tenho cerca de 30 anos habilitado, não tenho infração. Então, assim, ó, sendo que 22 anos como instrutor e 8 anos de, mais ou menos, não chega a 10 anos de... não, tem que dar para dar 30, né? 22 mais 8 de condutor, sendo que eu me considerei sempre um bom condutor e me considerava um bom condutor, né? Então não é por querer me gabar, não é por querer, né, dar uma de bonzão aqui e nem dizer que eu sou infalível. Uma coisa é tu não ser autuado, a outra é tu não errar nunca, né? Não estou dizendo que eu não errei nunca. Eu posso ter errado e não ter a autuação. Então eu posso ter também sorte de não ter fiscalização em algum momento que eu tenha errado, né? Mas a questão é que eu não tenho infrações. Bom, se caso, e aí vem o erro da grande mídia em geral, não só da maior, mas de outras, né, que ficam na volta ali da grande mídia, há alguns anos teve um programa muito famoso aí de uma pessoa até que já faleceu, que engrandeceu motofretistas e mototaxistas que quebravam espelhos dos outros condutores. Chegou a levar para fazer
entrevista na TV. Isso aí dá um aval, dá uma força para esse tipo de coisa. A gente não tem programa que leve para ensinar manobra de Heimlich, por exemplo. Não tem programa sobre trânsito, né? Mas para levar uma pessoa que faz a coisa errada, aí tem, né? Para falar sobre o motociclista que quebra espelho, né? Porque o que eles alegam? Que a pessoa fechou eles e não precisa ter espelho, porque já que não está usando, aí eles quebram. Então tem motociclistas que quebram o espelho e caem. Tem motociclista que inclusive tem vídeo filmado de pessoas motociclistas sendo alvejado e ficando paraplégico. Porque houve a ação e houve a reação. Beleza? O que nós temos que pensar? Haverá punição? Sim. Mas a pessoa sobreviverá? É isso aí que a gente tem que pensar. Não é só pensar que tu tens preferência, que tu tem prioridade, né? A velha história do ele não é louco, não, tá me vendo. A gente tem que pensar tudo o contrário. É louco e tá me vendo, mas vai continuar acelerando o veículo e eu que vou ter que parar. Não adianta eu querer me meter na frente do veículo porque eu tenho preferência, porque eu sou pedestre e o freio do veículo não funcionar. Então, nesse caso aqui, realmente a pessoa utilizou o veículo como arma, seja como tu quiser imaginar, um tanque de guerra ou uma arma mesmo, né? Letal. Se parar para pensar, é 1 tonelada em movimento. Se tu pegar um veículo a 50 km por hora, qualquer coisa que estiver dentro do veículo em movimento e houver uma parada brusca, aumenta 35 vezes o peso desse objeto, das pessoas. Então, assim, tu imagina um veículo de 1 tonelada, 1,2 toneladas só de peso bruto total, né? Ali, o próprio veículo com a pessoa, ou ocupantes, carga, o que for. Vamos botar 1 tonelada de 200 a 100 km por hora. Qual o peso? Eu não sei a expressão, se é peso aparente ou peso... Tem uma outra expressão de física, né? Qual seria o peso desse veículo a 100 km por hora? Certo? E a pessoa ali dentro do veículo, ela se considera que o veículo é a extensão do corpo dela. Muitas vezes o cérebro ele não consegue conceber a velocidade, porque um veículo a 30 km por hora ele anda a 8,9 metros por segundo. Eu gosto de arredondar para 10, que fica mais fácil. Tá? Então 30 km por hora, 10 metros. 60 km por hora, 20 metros por segundo. Sempre friso isso, é 8,9, mas vamos arredondar para 10 porque aí fica mais fácil de fazer os cálculos. Tá? Se tu pega 10 metros, dá 10 passos e cronometra no teu relógio para ver se tu consegue, em 1 segundo, dar 10 passos, não é correr, 10 passos de um adulto que dê 10 metros em 1 segundo. Então, leva um tempo para a pessoa entender isso e às vezes a pessoa não consegue entender. Tem várias coisas que as pessoas nem sempre vão saber, porque nem sempre elas vão precisar utilizar. Uma frenagem de emergência, pode ser que a pessoa nunca precise fazer. Se habilitou, daqui a 50 anos vai fazer uma frenagem de emergência, nunca fez, e aí? Ah, mas então isso aí deveria ser feito na autoescola, isso e aquilo. Com 20 aulas, já não dá tempo quase de fazer o que é necessário para que a pessoa passe. Querem colocar mais coisas ainda dentro das 20 aulas. Sinto muito, mas para fazer algo a mais, tem que botar mais no mínimo 5 aulas. E aí ninguém quer, né? Porque ninguém quer pagar. A grande verdade é que todo mundo quer o quê? A habilitação para poder conduzir o veículo. Aprender, dificilmente tu pega alguém que realmente quer. É obrigação de estar na sala de aula fazendo a aula teórica, obrigação de fazer prova teórica, e aí para chegar na prática
e aí de repente ali baixar a guarda, porque eu já dei aula prática junto com a teórica, e muitas vezes o aluno que era o bambambam dentro da sala de aula, na hora da prática chegava lá que era um, não, né, nem dava um pio, né? Era assim, totalmente diferente. Aquele corajoso de dentro da sala de aula, chegava no carro ali, um doce. Por quê? Realidade, né, cara? Olha novela, olha filme, o cara tá dirigindo aqui, olhando pro lado, pois é, né, fulano, e não sei o que, fala 5 minutos olhando pro lado. A pessoa quer repetir isso na vida real, não dura nem uma quadra. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A ação gerou reação, o veículo voou, parece aqueles filmes de Hollywood lá em São Francisco, lá aqueles filmes que tem filmado que o veículo pula em perseguição, os 4 rodas fora do chão, o motociclista de repente fugiu, como falaram ali, ele viu um motociclista parado, achou que era o motociclista e foi para cima. Ok, agora ele vai dizer que ele se arrependeu, que ele não queria, que ele não foi por querer, porque ele perdeu o controle do veículo, começa a chorar, e aí a velha história de sempre. E nós temos o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala que o homicídio culposo, que a pessoa tem culpa e não tem intenção, é o que tem. O que eu vou conseguir fazer com uma pessoa que não é uma pessoa, um cidadão de bem, que não é um bandido, que não é um assassino, mas que mata no trânsito? Como tratar se nós temos o presídio é o mesmo para todos? O presídio é para condutor infrator criminoso, assim como para assassino, pedófilo, o que for. Então não tem separação. Acho que as pessoas têm que se ligar mais disso. Olha, se eu for preso, eu vou ir para o meio lá dos bandidos. Né? Porque já que vai ter a reação, então que pelo menos haja também a reflexão. Porque ele pode refletir muito tempo até chegar até o motociclista. É uma pena, né? Essa análise aí é puramente hipotética, né? Porque a verdade fica com a pessoa. Ela vai poder até falar a verdade lá na delegacia, mas se ela quiser falar uma outra situação, ela fica. Eu já ouvi. Eu sempre pensei que pessoas não pudessem levar segredos para o túmulo, mas aí um dia alguém me falou assim: mas eu não vejo nada demais em uma pessoa levar segredos para o túmulo. Então quer dizer que tem situações em que a gente nunca vai saber qual foi a verdade, né? Agora fica à mercê da justiça, né? Temos a Constituição, temos o Código Penal e temos o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro ele tem o artigo 302, homicídio culposo. Não temos doloso no Código. Mas não quer dizer que a pessoa não possa ser punida. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa ela comete um crime no trânsito, ela tem a cassação da habilitação, ela volta a ser inabilitada, ela volta a ser pedestre. Então, a partir daí, quem é que age? O Código Penal. Então, tem chances de a pessoa ser punida realmente por mais que ele esteja livre, porque é aquilo que eu falei, a pessoa não representa problemas para a sociedade. É uma pessoa que tem residência fixa, trabalho, é um professor, né, de repente ali perdeu a cabeça, mas uma vida se foi. Então a justiça é que vai decidir. Mas essa questão de a pessoa... Por que tem ali a cassação no Código de Trânsito Brasileiro? Nós temos a SDD, que é a suspensão do direito de dirigir, no mínimo 2 meses. Temos a cassação, que é no mínimo 2 anos. Por quê? Justamente por questões de processo e tudo mais. A pessoa tem 3 tipos de penalidade. Ela tem a penalidade que é a restritiva de direito, a privativa de liberdade e a pecuniária. E elas podem ser as 3 aplicadas juntas.
Então, uma coisa assim que eu quero comentar com vocês, né? Infelizmente, nem todas as reportagens a gente consegue saber o desfecho depois. Isso eu acho um erro por parte da mídia, né? Desses programas, principalmente que trabalham com esse tipo, né? Underground, vamos dizer assim, né? Que trabalha com com as coisas ruins, né? Que acontecem no dia a dia. Eu acho que eles deveriam fazer uma planilha, ter um controle para dar o desfecho daqui a tanto tempo. Vocês lembram aquele caso que aconteceu há tanto tempo? O condutor foi punido, o condutor foi absolvido, mas teve que pagar uma indenização para a família recebeu. Claro que não tem valor, não tem preço a vida, né, humana, mas obviamente que para facilitar as coisas, principalmente, né, no caso de uma pessoa que é quem sustenta o lar, de, né, dar ali, o juiz geralmente faz um cálculo de quanto tempo, né, que a pessoa, se tem filho e tudo mais, essa pessoa pode ter que pagar a cesta básica, pode ser que tenha que pagar algum valor até uma certa data, ou um valor total. Isso aí, pessoal, é muito complicado, tá? Foge totalmente da minha alçada, mas dentro do que eu conheço da parte de legislação de trânsito, não é bem assim chegar e achar que a pessoa já vai sair algemada e ir para a prisão. Acontece isso quando a pessoa não tem habilitação, ou ela está com a cassação ou suspensão do direito de dirigir. Aí é outro departamento. Mas se esse professor ele não tem nenhum problema se ele não estava embriagado, se ele não estava com problema na habilitação, se ele não tinha nada, é, 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 é mais, digamos assim, o código de trânsito está protegendo ele ainda. Entendeu? O que vão ter que fazer aí? Vai depender da família, se vai entrar com uma ação contra ele. Aí o advogado vai tentar derrubar o código de trânsito, tirar ele de lá e trazer para o penal, mas aí tem a Constituição também, direito à ampla defesa e tudo mais, contestação, e aí vai embora. Então, entenderam? O que é melhor? Que não aconteça. Era simples. Dava tempo de ele desistir da ação. Não pode deduzir que o motociclista, aquele ali, era o que estava fugindo. Obviamente que a polícia vai atrás disso aí, vai ver câmeras para ver se fecha, se é o mesmo, ou se a pessoa simplesmente morreu por estar no lugar errado, na hora errada. Certo? Então, é uma pena, né? Maicon Vinícius Valomi, a vítima aí, 20 anos. Ontem eu vi esse vídeo, eu tava como se fosse 30 e poucos, mas 30 e poucos foi o outro vídeo, aquele do mototaxista, que tá aí no canal também, que foi parar para ver ali um acidente e acabou sendo atropelado por um bitrem, né? As coisas que estão acontecendo aí, o comportamento humano ele tá mudando e não tá voltando ao normal. Não tá voltando assim, tipo, não, agora passou tal coisa, vamos voltar. Não, tá mudando mesmo e não tá voltando ao normal. O celular, as pessoas estão mais preocupadas em registrar as coisas do que ajudar. Isso aí é tudo coisa que a gente tem que estar atento. Pensem sempre assim, ó. Uma frase que eu sempre digo, tá? Na aula. Pagar para não se incomodar, que é referente a taxas, tudo mais que tu precisa pagar, as obrigações. Então tu paga para não te incomodar. Certo? Pagou, tá tudo certinho, beleza. Outra. Os usuários, eles são imprevisíveis e incontroláveis. Tu não tem como prever o que eles vão fazer e nem controlá-los. Tu te controla e tu sabe o que tu vai fazer. O veículo ele não age sozinho. Quando existe alguma situação de perda de controle do veículo, aí é por algum fator externo, um pneu furado, um buraco, alguma coisa assim, né? A própria parte mecânica do veículo, mas o veículo ele anda rápido. Se tu quiser que ele ande rápido, ele anda devagar. Tu querendo que ele ande devagar.
e não partir do princípio que não possa acontecer o acidente. A direção defensiva, ela trabalha em cima de probabilidades, infelizmente, que são para o lado do acidente acontecer. Então, dentro dos elementos da direção defensiva que nós temos em um dos módulos da primeira habilitação, está a previsão. A previsão seria o quê? Previsão referente ao trânsito, previsão referente aos... aí eu vou ter previsões hipotéticas, tipo assim, está vindo um pedestre que está se dirigindo para a via. Eu tenho que partir do princípio que ele vai atravessar, não posso partir do princípio que ele me viu e que ele vai parar. Agindo dessa forma, eu consigo evitar um acidente. Se eu, tipo assim, bom, não é louco, não vai atravessar, e ele atravessa, vai ser muito pior. Eu tenho que deixar de lado orgulho, ego, autoconfiança em excesso. Eu tenho que ser confiante, mas não precisa eu exagerar. Não vê muito vídeo do russo aquele aí que dá zebra. Mas ele fala certo na questão do ego. O ego tem que ficar embaixo do teu sapato. Tem que virar pó. Principalmente quando tu for pegar um veículo. Em que a gente... se tu for ver, uma das regras é... Se tu for dirigir, esteja bem. Esteja descansado. Não tenha problemas emocionais. Não beba. Bebidas alcoólicas, que a lei seca no Brasil desde 2008, e a partir de 2012 a lei seca se tornou tolerância zero, e mesmo assim as pessoas são pegas embriagadas. R$3.000 de multa, e às vezes são pegas reincidindo na mesma infração e pagam o dobro. Isso quer dizer que dentro de um ano eles vão gastar R$9.000 e vai ter a cassação da habilitação por 2 anos. Então ela vai gastar 9.000 de multa, mais os problemas que foram gerados pela infração, e depois vai ter que se reabilitar. É dinheiro que vai fora pelo ralo. A pessoa quer viajar, reclama que não pode porque não tem dinheiro, mas se embriaga e vai para o trânsito, leva a multa de 3.000. Vai ter que pagar, porque senão não dirige mais. Certo, pessoal? Então, mais essa análise aí. Uma análise não muito técnica, certo? Dentro dos meus conhecimentos e que mais ou menos dá para vocês terem uma ideia através das imagens. E reforçando, vamos usar menos buzina, mais freio. Também é uma frase que eu uso muito em aula. Menos buzina, mais freio. Por quê? A pessoa vê buzina, em vez de frear, é a buzina. A buzina não vai tirar a pessoa da frente. A buzina vai paralisar o pedestre. O pedestre vai ficar paralisado e vai ser atropelado igual. A buzina ela serve como para evitar o acidente. Ela deveria ser usada como um sistema de segurança ativo. O que é um sistema de segurança ativo? Para evitar o acidente. Se não está evitando o acidente, é porque está sendo utilizado de forma errada. Buzinou e mesmo assim houve a colisão, esqueceu do freio. Evitou o acidente, vai embora e deu. A menos que exista alguma situação, tu pode parar para ir lá ver se a pessoa está bem. Porque pode ter um susto e a pessoa ter algum mal súbito, alguma coisa assim. Mas não houve colisão, não houve acidente, não vai tirar satisfação. Não vai lá dizer que não houve acidente porque tu freou, porque não sei quem mais. Não houve, vai embora. Certo? Quero dar mais dicas aí, vai ter mais vídeos. Se inscrevam no canal aí, Carteira de Motorista Hoje. E vamos para cima, vamos mudar esse trânsito. Tá? Eu conto com vocês, conto com meus alunos e conto com os inscritos e Brasil afora. Certo? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. Vamos lá.